Satã, depois da decisão com os outros anjos caídos, sai em direção ao portão do inferno, onde ele teria que enfrentar dois guardiões, sendo que um deles diz que seria a esposa e o outro o filho de Satã. Esse vídeo aqui é a segunda parte do Paraíso Perdido de John Milton, mas fica tranquilo que eu vou te dar um resumo para que você não precise ver o primeiro vídeo. Mas se você tiver interesse, ele vai estar no card e na descrição e vai estar detalhadinho para você. E para você não perder os próximos episódios e os próximos vídeos, que aqui eu falo de todo tipo de mitologia, de anjo, demônio e até de Lovecraft, se inscreve aí no canal. Não esqueça de deixar o like também, de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa que me ajuda pra caramba, hein? Agora bora pro resumo. Tudo começa com o Satã caindo do céu. Ele cai lá naquele mundo escuro que seria o inferno. Ele está junto com Beelzebub e os dois começam a conversar um pouco, até que Satã se levanta e chama os seus 12 apóstolos, que é uma clara resposta aos apóstolos do céu, os apóstolos de Jesus. E depois ele começa um baita discurso e chama por Mamon, que é o arquiteto do céu, e ele junto com os outros anjos constrói um templo no inferno, onde Satã se senta no seu trono, e é aqui que a nossa história continua. O Satanás então estava ali sentado em seu trono, lembrando até mesmo os primeiros reis da humanidade, que exalavam ouro e barbárie. Talvez fosse até mesmo ele que com suas mãos influenciava esses homens. Então o Satã, ainda sentado, levado pelos seus sentimentos, começou a exaltar mais uma guerra contra o céu, poderes e domínios, divindades do céu, pois como nenhuma profundeza de seu abismo pode manter um vigor imortal, embora oprimido e caído, não dou o céu por perdido. Nesta descida aparecerão virtudes celestiais muito mais gloriosas e mais temidas do que qualquer queda, e confiem em si mesmos para não temerem o destino em nenhum momento. Eu, embora com razão e com lei fixas no céu, primeiro criei o seu líder. Depois, com livre escolha, com além de conselho ou em luta, foi alcançado com mérito. Nossa perda realmente machucou, mas foi estabelecido um trono seguro e invejável, cedido em pleno consentimento. Satanás continuou falando e comparou até mesmo o trono ali do seu templo do inferno, com o trono do templo de Deus. E também elogiou todos os outros anjos que ajudaram na construção desse templo e disse que, apesar de ele mesmo estar fazendo isso, os outros não deviam comparar os dois tronos, porque quem estava sentado no trono lá de cima não foi escolhido por eles, mas o do inferno realmente foi. Depois disso ele olhou para todos e disse que estava disposto a escutar alguns conselhos sobre qual seria o próximo passo deles. O primeiro a se levantar e dar a sua ideia foi Moloque, dito ser o espírito mais feroz que se levantou no céu. Minha sentença de guerra aberta de artimanhas mais inexperientes. Não me vanglorio. Deixo os eventos para quem precisa e quando precisarem, mas não agora, pois enquanto se sentam planejando devem descansar. Milhões que estão em armas e ansiosamente esperam o sinal para subir. Se sentarão aqui fugitivos do céu e por sua morada aceitarão esse escuro buraco impróprio e pertencente à vergonha? A prisão de sua rânia aqui reina por nossa demora? Não. Escolhamos antes. Armados com chamas do inferno e fúria, todos de uma só vez às torres do céu para forçar o caminho sem resistência, transformando nossas torturas em armas horríveis ao torturador, quando para atender o barulho de seu todo-poderoso motor ouvirá trovões infernais e por relâmpagos verá fogo negro e horror disparados com igual fúria entre seus anjos e seu próprio trono misturado com enxofre tartariano e fogo estranho, seus próprios tormentos inventados. O Moloque dizia que o caminho até o céu seria muito difícil, seria muito íngreme. Entretanto, como eles já tinham sido expulsos de lá e jogados naquele mar de fogo, o que de pior poderia acontecer se eles perdessem novamente? Eles já tinham perdido tudo, então para ele, eles deviam de novo começar mais uma guerra. Ele terminou seu discurso franzindo a testa e com um bom olhar de vingança. Mas do outro lado da plateia, se levantava Belial, com toda a sua graça e muito mais humano, e com sua voz tranquila, ele falou para os ouvintes: eu deveria ser muito favor a essa guerra aberta, ó pares. Como não estou atrás no ódio, só que o que foi instado como principal razão para persuadir a guerra imediata não me dissuadiu mais, e pareceu lançar conjecturas sinistras sobre todo o sucesso. Quando aquele que mais se destaca de fato nas armas, no que aconselha e no que se sobressai desconfiado, fundamenta sua coragem no desespero e na dissolução total de todo o seu objetivo
objetivo depois de alguma terrível vingança. Belial dizia que vingança que eles poderiam ter, o que eles ganhariam nessa guerra, na verdade, muito provavelmente seriam derrotados de novo. Não teria como eles atacarem o céu. As torres de lá eram cheias de vigias. Tinham anjos que voavam de um lado para o outro só olhando para ver se via alguma coisa que fugia da normalidade. Fora que se eles tentassem um ataque direto, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus, com certeza lançaria um raio ou alguma coisa contra eles, o que jogaria eles de volta para o Mar de Fogo, e ainda completou dizendo que realmente eles já tinham conquistado o pior dos castigos. Mas estar de novo no Mar de Fogo, como eles já estiveram da primeira vez, não seria algo muito agradável. Assim repelido, a nossa esperança final é desespero puro. Devemos exasperar o Todo-Poderoso para gastar toda a sua raiva. Isso deve acabar-nos. Essa deve ser a nossa cura, não ser mais triste cura. Pois quem perderia, embora cheio de dor, esse ser intelectual, aqueles pensamentos que vagam pela eternidade, para perecer antes engolidos e perdidos no ventre largo da noite incriada, desprovida de sentido e movimento puro? E quem sabe que isso seja bom se o nosso inimigo raivoso pode dar ou nunca o fará? Como o poder dele sempre é duvidoso, ele nunca vai ter a certeza. Belial concluiu dizendo que eles deveriam permanecer ali, existindo ali, mesmo que fosse na mais remota preguiça, de forma mais pacífica, mas não exatamente na paz, para que quem sabe um dia Deus de alguma forma recebesse eles novamente no céu. Entretanto, assim que Belial se calou, o Mamon resolveu aparecer. Ou para destronar o Rei dos Céus nós guerreamos, se a guerra for melhor, ou para recuperar o nosso próprio direito perdido. Ele para destronar então podemos esperar, quando o destino eterno cederá ao acaso inconstante e o caos julgar a contenda. O primeiro, vaidoso para a esperança, argumenta como em vão o segundo, pois que lugar pode ser para nós dentro do limite do céu, a menos que o Senhor do Céu Supremo nos domine? Suponhamos que ele ceda e publique graças a todos, sob a promessa feita de nova sujeição, com que olhos poderíamos estar em sua presença humilde e receber as leis rígidas impostas, para celebrar o seu trono com hinos distorcidos e a sua trindade cantar aleluias forçadas, enquanto ele se senta senhorialmente como nosso soberano invejado, e seu altar respira odores ambrosiais e flores ambrosianas. Nossas ofertas servis. Esta deve ser a nossa tarefa no céu. Este é o nosso deleite. O Mamon então completa dizendo que nenhuma das duas ideias que foram ditas até agora fazia o menor sentido. Não tinha como eles começarem uma nova guerra, eles seriam esmagados. Mas também não tinha como eles esperarem ou terem sequer uma esperança de que fossem aceitos de novo no céu. Porque mesmo que fossem, não seria a mesma coisa. Mas ele deu uma terceira via, uma terceira ideia. Disse que eles deveriam continuar ali no inferno e criar o seu próprio reino, que uma hora ou outra seria do mesmo tamanho do céu. Ele mal havia terminado quando um tal murmúrio encheu. A montagem é como quando rochas ocas retêm o som de ventos fortes que durante toda a noite despertam o mar. E agora tem uma cadência rouca, acalmando os homens do mar vigiando, cujo ruído agora lembrava muito âncoras em uma baía escarpada, depois de uma tempestade. O tal aplauso foi ouvido quando Mamon terminou, e sua frase agradou aconselhando a paz, para um outro campo. Eles temiam por algo pior que o inferno, eles tinham muito medo do trovão e da espada de Miguel, ainda forjada dentro deles, e não menos desejo para afundar este império inferior, que pode surgir por política e longo processo de tempo, em emulação oposta ao céu. Ouvindo os aplausos dessa vez, resolveu Beelzebul se levantar, já que ninguém exceto Satanás se sentava acima dele. Foi andando lentamente, se sentou em um lugar mais próximo do público. A sua imagem ainda era magnífica, mesmo que estivesse um pouco mais decaída. Exalavam o status de príncipe, e o conselho principesco em seu rosto ainda brilhava, majestoso, agora em ruínas. Sábio ele ficou com ombros atlantes, prontos para suportar o peso das monarquias mais poderosas. O visual dele atraiu o público e a atenção ainda como a noite, ou o ar do meio-dia do verão, enquanto ele falava assim: tronos e poderes imperiais, descendência do céu, virtudes etéreas. Ou esses títulos agora devemos renunciar, e mudando de estilo, ser chamados de príncipes do inferno, pois assim parece que foi escolhido por voto popular, inclinando-se a isso, aqui para continuar e construir aqui um império crescente, sem dúvida, mas saibam que foi o Rei do Céu que nos condenou. Este lugar é a nossa masmorra, e não nosso retiro seguro. Além de seu braço potente para viver isento da alta jurisdição do céu, nós realmente
realmente estamos em uma liga contra o seu trono, mas para permanecer na mais estrita escravidão, sob o meio-fio inevitável reservado para sua multidão cativa. O Beelzebub então começa a reclamar da injustiça que, segundo ele, se resultou da revolta. Disse que após a guerra eles caíram, perderam seu brilho, sua graça, enquanto Deus continuava sentado em seu trono com o seu cetro. Eles não deveriam nem querer a paz e nem querer a guerra. Nós aqui, como seus dourados do céu, o que estamos então projetando da paz e da guerra? A guerra nos determinou e frustrou com perdas irreparáveis. Termos de paz ainda nenhum foi atestado ou procurado. Que paz será dada para nós escravizados e sob custódia severa, e listras e punições arbitrárias infligidas? E que paz podemos desenvolver? Mas para o nosso poder, hostilidade e ódio, relutância indomável e vingança, embora lenta, no entanto é sempre planejada como conquistador que ao menos pode colher a sua conquista e pelo menos pode se alegrar em fazer o que mais sofremos e sentimos. Nem a ocasião nos faltará, nem precisaremos, com expedição perigosa, tentar invadir o céu, cujos altos muros não temem assalto ou cerco, ou emboscada das profundezas, e se encontrássemos algum empreendimento mais fácil. No outro mundo, no assento feliz de alguma nova raça chamada homem, nessa época foi um ser criado como nós, embora menos em poder e em excelência, mas se favoreceu mais daquele que governa acima. Assim foi a sua vontade pronunciado entre os deuses, e por juramento isso abalou toda a circunferência do céu formado. Falando do homem, Beelzebub deu uma ideia muito melhor do que lutar novamente ou sequer pensar em voltar como filhos arrependidos para a casa do pai. Atormentar a criação preferida de Deus, ir até o mundo dos homens e tentar trazê-los para o lado dos caídos, é uma ideia muito interessante para eles. Como dito pelo próprio Belial, entrar no céu era quase impossível, porém a terra era liberada, já que Deus tinha dado livre-arbítrio para os homens. Para lá vamos direcionar todos os nossos pensamentos, para aprender que criaturas lá habitam, de que molde ou substância, e quão dotada e qual o seu poder e onde está a sua fraqueza, qual a melhor forma de tentar pela força da sutileza. Embora o céu esteja fechado e o alto arbítrio do céu fica seguro na sua própria força, este lugar permanece exposto. A fronteira extrema de seu reino é deixado em defesa deles e de quem os detém. Aqui talvez algum ato vantajoso pode ser alcançado por início repentino, seja com o fogo do inferno desperdiçado por toda a sua criação ou por possuir tudo como nosso, e dirigimos como fomos conduzidos os insignificantes habitantes, ou se não dirigir, seduza-os para nossa festa, que o Deus deles possa provar do seu inimigo e com mão arrependida abolir as suas próprias obras. Assim que Beelzebub passava sua ideia para os companheiros, era uma ideia que só o Senhor da malícia e maldade poderia ter. Ele poderia ser uma cria de Satanás, mas na maldade, essa ideia só poderia sair de Beelzebub. Ele tinha tudo de maligno dentro de si, o que era suficiente para conseguir corromper a humanidade em sua própria raiz. Pensar em ir do inferno para a terra e tentar juntar os dois para agir em desrespeito ao próprio Criador era uma ideia perfeita de vingança, e os olhos de todos os presentes ali brilhavam para o discurso do príncipe. Eles apoiavam e ele continuava. Bem, vocês julgaram e esse foi um longo e bom debate que foi encerrado. Um sínodo de deuses como vocês são, grandes coisas foram resolvidas, que desde o mais profundo mais uma vez nos levantará. Apesar do destino mais perto do nosso antigo assento, talvez à vista daqueles confins luminosos de onde, com a ajuda dos irmãos e excursão oportuna, podemos arriscar entrar novamente no céu, ou então em alguma zona amena habitar, não sem a bela luz do céu, seguro e no feixe orientado do brilho que purga em escuridão e o ar suave e delicioso, para curar as cicatrizes desse incêndio corrosivo e o ar de seu bálsamo. Com todos ali concordando com o discurso de Beelzebub, Satanás então levanta a mão e pergunta quem ali gostaria de ir até a terra e descobrir mais sobre essa nova criação de Deus. Nesse momento ficou um silêncio absoluto, nenhum deles queria tentar ir até a terra, porque eles estavam com medo do caos, que era um lugar que ficava entre o inferno e a terra. Com isso então, o próprio Satanás se colocou à frente e disse que ele mesmo iria até a terra. O inferno do Paradise Lost nesse momento é descrito como um lugar muito semelhante à terra, tendo montanhas, rios e tudo mais, porém, tudo ali era descrito como sendo morto. O rio era morto, as plantas eram mortas, até a própria montanha era morta. E é claro que tinha as coisas mais infames da terra, como vulcões,
rios de chamas e, é claro, a própria escuridão. Satanás então voou sobre tudo isso até chegar no portão do inferno, onde estavam duas criaturas muito formidáveis e muito assustadoras também. Diante dos portões estavam sentados em ambos os lados uma forma formidável. Aquela parecia uma mulher até a cintura e muito bela, mas terminou em falta e muitas dobras escamosas, volumosas e vastas. Uma serpente armada com uma ferroada mortal, mas no meio tinha um grito de cães infernais que latiam sem parar com cargas de bocas cerberianas, que eram bem altas e tocadas com um estrondo horrível. No entanto, quando eles latiam, eles também rastejavam. Se alguma coisa perturbasse o barulho deles em seu ventre, o canil mesmo lá dentro ainda latia e uivava dentro do invisível. As duas criaturas abomináveis eram muito piores do que Scylla irritada que banhava-se no mar que separava a Calábria. Nem a mais feiura seguia a bruxa noturna quando, chamada em segredo, cavalgava pelo ar onde era atraída pelo cheiro do sangue infantil para dançar com as bruxas de Lapônia, enquanto a lua laboriosa eclipsava em seus encantos. Essa primeira criatura descrita anteriormente é chamada Pecado. Na realidade, eu estou lendo em inglês, né? E aqui o nome dela é Sin. Eu vou traduzir como Pecado, porque eu não achei a versão em português. De toda forma, ela seria uma mulher junto com uma serpente. E agora, olhem a descrição da outra criatura. Outra forma, se ela pudesse assim ser chamada, já que de forma não tinha nada. Era distinguível em membros, articulação ou formas. Ou substância que pode ser chamada de sombra, que parecia, pois cada um parecia escuro e, de certa forma, a própria noite, feroz como as 10 fúrias, terríveis como o inferno, e balançou um dardo terrível, que lembrava muito a cabeça e a semelhança de uma coroa que estava vestida. Satanás estava agora próximo, e de seu assento o monstro ia avançando, e veio tão rápido com passos horríveis. O inferno tremeu enquanto ele caminhava. Essa segunda criatura é a chamada Morte. Ela andou em direção a Satã sem o menor medo, e começou uma discussão com ele, com o Satã sendo o primeiro a falar, e disse que quem era ele que ousava ficar em seu caminho, uma forma execrável daquelas, que não era anjo e nem nada. Nesse momento, o Lúcifer escutou algo que machucou muito ele, o famoso sentiu, né? A Morte disse que quem era o Satã para falar algo, já que ele foi expulso da própria casa, que ele podia não ser um anjo, mas pelo menos ele tinha uma função e propósito. Os dois então partiram um para cima do outro. O falou o terrível terror, e em forma tão falante e tão ameaçador que cresceu 10 vezes mais terrível e deformado. Do outro lado, enfurecido com a indignação, Satanás permaneceu implacável, como um cometa queimado. Isso dispara o comprimento de Opiuscus, enorme no céu ártico, e em seu cabelo horrível sacode a pestilência e a guerra. Cada um na cabeça nivelou sua mira mortal, suas mãos fatais nenhuma intenção de segundo golpe, e uma arranca tão grande de cada um que lançava-se contra o outro, como quando duas nuvens negras, com uma artilharia do céu carregada, veio chacoalhando sobre o Cáspio. Então ficaram de frente um para o outro, pairando no espaço. Quando o primeiro golpe dos dois se encontraram, o inferno todo tremeu. Mas antes sequer que ocorresse o segundo, o pecado se enfiou entre eles e repreendeu Satanás, dizendo que ela era na verdade filha dele e que os dois juntos tinham tido morte. O Satanás então perguntou quando ela tinha nascido e ela disse que foi exatamente no momento em que ele se rebelou no céu. Satanás então ficou meio impressionado, mas achou também interessante e logo explicou para os dois o que ele estava fazendo ali. Disse que queria ir para a Terra para estudar os humanos e quem sabe governá-los. Dessa forma, teria tanto trabalho para o pecado quanto a morte. A mulher então abriu os portões do inferno que jamais se fechariam novamente. Eles ficaram ali, olhando para o caos, para toda aquela escuridão que estava lá fora. Satanás andou por ela e acabou no reino do caos, que estava junto com a sua esposa. Era noite. Ele disse que queria saber o caminho para a terra. O caos então apontou para uma corrente de ouro. Mas daqui pra frente é um papo para um outro vídeo. Se você gostou e quer que a série continue, não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Que quanto mais o vídeo vai bem, mais rápido eu trago os próximos episódios, hein? Dito isso, valeu, falou, tchau.